Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem diria que um dia eu iria me dirigir aos irmãos e à igreja dessa maneira? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Carlos Leite, eu sou mais conhecido como Carlinhos Leite. Eu fiz parte de um grupo musical chamado Grupo Cravo e Canela. Eu vou contar um pouquinho da história do Grupo Cravo e Canela para vocês, mas antes disso, quero dizer onde tudo começou. Tudo começou em 1989. Nós começamos a tocar em bares e restaurantes no centro da cidade, em festas, aniversários. E todos nós éramos amigos de escola, estudamos juntos. E em 1990 nós gravamos o nosso primeiro disco, que era um compacto simples, com uma música chamada Teresa Raquel. Essa música ficou muito conhecida nos bailes blacks de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. E nós fazíamos muitos shows aqui nos bailes e restaurantes, né? E antes do sucesso, do grande sucesso nosso mesmo, nós gravamos 6 discos, que na época ainda não eram CDs ainda, né? E no ano de 1993 nós gravamos uma música chamada Lá Vem o Negão. Foi mais ou menos no mês de novembro de 93, quando nós gravamos, e foi lançado em junho de 94. E essa música começou a tocar em todas as rádios do Brasil. Foi um sucesso enorme que nós não esperávamos. Vendemos muitas cópias de CD. E nós chegamos a fazer mais de 20 shows por mês. Às vezes eu saía da minha casa, ficava 15, 20 dias fora, né? Nós fizemos show em todo o Brasil, fora do país, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina. Enfim, eu ficava muito pouco na minha casa. Aí o que eu fazia? Eu deixava dinheiro para minha esposa, assim, tipo, sabe, eu dou dinheiro para ela que se vire para cuidar dos... Eu achava que isso era o suficiente para a educação dos meninos. Eu vou dizer para vocês que, irmãos, o dinheiro não é nada, o dinheiro não vale nada. Não vale nada. Sabe por quê? Nessa época do Cravo e Canela, nós ganhamos muito dinheiro. E eu me envolvi em cada lugar, irmãos. Me envolvi com drogas, me envolvi com prostituição. Frequentava lugares assim que hoje eu digo que eram lugares que Jesus passava distante daquele lugar, porque tudo que não prestava estava ali. Então eu achava que dando dinheiro, deixando o dinheiro para minha esposa era o suficiente para ela criar os nossos filhos. Um dia o meu filho mais velho, o Diego, ele disse assim para mim: pai, um dia que eu te odiei muito, foi um dia que eu precisei tanto de você e você não estava do meu lado. Puxa, vocês não podem imaginar como é duro a gente ouvir isso, mesmo eu não sendo cristão na época. Para mim foi um choque o meu filho ter se dirigido a mim dessa maneira. E na rua onde eu moro, abriu uma igreja evangélica. Ela assim, vizinha da minha casa, dava mais ou menos umas 4 casas da minha casa, da onde eu moro. E tinha uma coisa engraçada, que o vizinho, que era o vizinho da igreja mesmo, ele chegou até a comprar um megafone, porque ele ficava lá fora, aí ele ligava o megafone e ficava gritando lá para dentro: olha, vocês aí dentro, dá para dar glória a Deus e aleluia mais baixo, que eu não consigo assistir televisão na minha casa. Enfim, ele se sentia muito incomodado. O vizinho da frente, ele também brigou muito. Muitas vezes levaram o pastor para a delegacia, muitas vezes o pastor ficou diante do delegado, muitas vezes ficou diante de um juiz, porque por denúncias, né, de vizinhos dizendo que a igreja fazia muito barulho. E hoje tem muitos lugares aí que tem bares que fazem música ao vivo a noite inteira e ninguém reclama, mas hoje eu entendo, eu consigo entender como quem é de Jesus, como incomoda as pessoas que não têm Jesus. Isso incomoda muitas pessoas. Bem, mas vamos voltar ao testemunho. Aí nessa igreja, minha filha Jéssica, ela começou a participar. Um dia ela falou assim para as amigas dela: qualquer dia eu vou entrar nessa igreja aqui, desculpe os irmãos com o perdão da palavra, eu vou tirar um sarro desses crentes dentro, porque, sabe, eu acho muito engraçado. Aí a Jéssica entrou para tirar um sarro dos crentes. Aí o que aconteceu? A partir desse dia, a vida dela transformou-se de uma maneira que chegou a incomodar a minha vida, da minha esposa, porque nós não conhecíamos Jesus, não conhecíamos nada, a Bíblia eu só conhecia de ouvir falar, nunca tinha pego nem numa Bíblia. Isso começou a me incomodar muito, a minha esposa também. Aí um domingo pela manhã, eu nunca mais vou esquecer essa data, no mês de outubro de 97,
A Jéssica, eu chamei a Jéssica no meu quarto e começamos a conversar. Eu comecei a falar para ela tudo o que eu achava a respeito de crente, né? Eu dizia para ela que eu achava que crente, eles eram uns ignorantes, que ficavam com aquela gritaria, glória a Deus, aleluia, que pastor só pensava em andar de carro importado, que dízimo era uma bobagem. Eu ignorava a verdade e julgava aquilo que eu não conhecia, né? E a Jéssica falava, pai, mas não é nada disso, lá é tão bom, pai, é tão maravilhoso. Depois que eu entreguei a vida a Jesus, você não pode imaginar como minha vida mudou. Eu me sinto tão bem. Eu falava, que isso, Jéssica? O pessoal da igreja fez lavagem cerebral em você. É o que todos dizem, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: a palavra da cruz parece loucura para os que perecem, mas para os que creem é o poder de Deus. E isso muitas vezes as pessoas não entendem. E isso eu e a minha esposa nós não entendíamos. A gente achava que isso era loucura, que crente eram todos uns loucos. Aí eu falei para Jéssica assim, olha Jéssica, mas eu não quero mais que você vá na igreja. Isso ela começou a chorar. Ela falou, mas papai, mas essa igreja me faz tão bem. Não sei por que você quer me tirar de lá. Eu falei, Jéssica, por esses motivos, Jéssica, você está tão diferente. Eu falei, mas pai, eu estou diferente porque eu tenho Jesus hoje, por isso que eu sou diferente. Eu falei, Jéssica, vamos fazer o seguinte, eu já estou perdendo a paciência com você. Já que você quer assim, então eu vou falar para você o que eu vou fazer. Eu vou nessa sua igreja hoje, eu vou fazer você passar a maior vergonha lá. E se seu pastor falar alguma coisa, do jeito que eu estou, eu vou dar uma de ignorante e eu quebro a cara dele. Você sabe disso daí. Você vai ver a bagunça que eu vou aprontar nessa igreja. Aí ela virou para mim assim, com uma cara de felicidade, e falou, pai, você vai, glória a Deus. Eu falei, pensa, a menina tá ficando maluca mesmo. Onde eu estou falando que eu vou aprontar tudo isso daí, ela fala, glória a Deus. Eu falei, bom, você vai ver o que eu vou aprontar. Ela falou, tá bom. Aí ela começou a ligar para as amigas dela, dizendo assim, olha meu pai, olha que bênção, ele disse que vai na igreja hoje, vai bater no pastor, disse que vai bagunçar lá, olha que bênção. Eu falava, estou falando que essa menina ficou maluca. A minha esposa falou para mim assim, bem, vai lá e tira sua filha de lá. Eu falei, deixa comigo, você vai ver o que eu vou aprontar na igreja. Ela falou, muito bem. Aí quando foi mais ou menos por volta de 5h30, a Jéssica já estava pronta para ir para a igreja. Ela falou, papai, vamos? Eu falei, tá bom, vamos, só que é o seguinte, você vai ver o que eu vou aprontar. Eu falei, não, tudo bem, papai, vamos lá. E fomos para a igreja. Aí quando nós estávamos chegando próximo à igreja, eu falei para ela, você entra na frente, que eu não quero que ninguém me veja entrando na igreja de crente. Já pensou que vergonha para mim? Um amigo meu me vê entrando numa igreja de crente? Que isso? Então entra na frente. Aí ela entrou, eu fiquei na porta olhando para a direita, para a esquerda, para trás, para ver se não vinha ninguém. Aí não vinha nenhum conhecido, eu entrei correndo dentro da igreja. E na porta tinha um diácono, é o que recebe as pessoas, né? Aí ele me recebeu, me deu um abraço assim, com muito carinho, e disse assim para mim, olha, Jesus te ama e eu também te amo, seja bem-vindo na casa do Senhor. Aquilo lá já me deixou meio sem graça, né? Hoje eu conto para os irmãos, né? Eu pensei assim, falei, bom, se eu tiver que bater em todo mundo, esse aqui pelo menos não vai apanhar, que ele foi muito legal comigo, né? Os irmãos dão até risada com relação a isso. Aí eu sentei bem no meio da igreja, assim, uma igreja grande. E eu falei, bom, eu estou aqui só para me criticar. Eu quero tirar minha filha daqui, eu quero provar para ela que esse lugar aqui onde ela está não é o lugar dela, não é o nosso lugar. Aí começou o culto. Todos ficam em pé, aí tem uma oração inicial, aí começaram os louvores. Aí eu já fui tocado de uma maneira, já comecei a ficar meio estranho, já comecei a me sentir diferente. Os louvores já foram, sabe, penetrando no meu coração, já foi me quebrando, já foi me acalmando, aquela coisa que aquela ira que eu estava, foi se acalmando e eu fui ficando tranquilo. Aí terminou os louvores, começou a pregação. Aí ouvindo a pregação, de repente, no meio da pregação, Deus começou a revelar a minha vida ali dentro. Começou a revelar a minha vida que eu fiquei assim, mas como pode? Aí virei para Jéssica, cutuquei minha filha e falei, Jéssica, você falou pro pastor, você contou pro pastor alguma coisa da minha vida? Ela falou, não, papai, quem está falando com você é Deus. Eu falei, que Deus? Deus não quer nem saber de mim. Ela falou, não, pai, presta atenção.
que é Deus que está falando com você. E eu comecei a prestar atenção. Realmente ele começou a falar coisas ali que só eu e Deus sabíamos. Mas ninguém sabia. Aí já fiquei de uma forma tão diferente, irmão. Já fiquei quebrantado, já fiquei, sabe? E no final do culto, o pastor ele faz o seguinte, ele faz um apelo para aquele que quer receber naquele dia Jesus como único Salvador, que levantasse a mão, desse um sinal. No fundo da igreja levantava a mão, pastor, Deus te abençoe, filho, glória a Deus, Deus te abençoe, do lado esquerdo. E eu fiquei com medo de levantar as mãos. O que eu fiz? Peguei as duas mãos e enfiei embaixo da perna para não ter perigo de ter que levantar a mão. Já pensou? Mas eu já estava me sentindo diferente. Aí eu olhei para a Jéssica, ela estava chorando. Eu falei, puxa vida, eu vou levantar a mão, porque eu estou me sentindo tão diferente. E antes que eu levantasse a mão, o pastor disse a seguinte frase, isso nunca mais eu vou esquecer. Deus me revela que hoje veio uma pessoa aqui com um objetivo, mas vai sair daqui transformado. Foi nesse momento que eu tive a certeza que ele estava falando comigo. Aí eu levantei a minha mão. E o que aconteceu naquela noite, eu nunca havia presenciado ou sentido na minha vida. Eu senti que algo tocou a minha mão, me levou até a frente do púlpito para que o pastor orasse pela minha vida. E nesse momento, um dos componentes do grupo de louvor pegou um microfone, sem fio, parou na minha frente e começou a cantar o seguinte louvor. Dizia assim: aos meus amigos da noitada, daquela velha caminhada, venho dizer que Jesus Cristo ama você. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu chorei, mas eu chorei como nunca havia chorado na minha vida. Nunca. Eu senti que naquela hora eu havia encontrado Jesus Cristo verdadeiramente. E tudo dentro de mim havia se transformado. A partir daquele momento, o pastor orou pela minha vida, orou pela minha família, pela minha casa. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Quando você tem um encontro com Cristo, realmente você está liberto. Porque a graça de Cristo te basta. O resto, irmãos, olha, é prisão, é cegueira, é mito, é ilusão. Porque eu era uma pessoa que fumava, que bebia. Eu não bebia muito. E achava que isso era liberdade. Como eu posso ser livre se eu não consigo me libertar do vício? Se eu vivia preso ao vício? Comecei a frequentar a igreja. E você veja, como Deus já se importava comigo e eu não sabia disso daí. Eu já estava frequentando o culto. Eu ia para a igreja, inclusive ia com um cigarro no bolso. E no domingo, indo para o culto, eu disse assim para mim, no meu coração, falei, se Deus hoje falar comigo diretamente sobre o vício, eu paro de fumar. Eu largo todos os vícios que eu tenho. E fui para a igreja, irmãos. Sentei, comecei a ouvir a pregação, porque eu ainda não era batizado nessa época, eu apenas frequentava. Porque eu dizia para mim mesmo, eu só vou me batizar o dia que eu não tiver mais vício nenhum. Quando Deus realmente me libertar de todos os vícios, aí sim eu vou cair nas águas. E nessa noite, quando o pastor estava pregando, ele desceu do púlpito, começou a andar pela igreja, e de repente ele parou do meu lado. Colocou a mão no meu ombro, olhou para mim, olhou nos meus olhos e disse assim, você quer parar de fumar, né, filho? Eu falei, puxa, Deus falando comigo diretamente. Eu falei, eu quero, Senhor. Eu falei, então vai ali na frente, que a igreja vai orar pela sua vida. Irmãos, a partir daquele momento, depois que a igreja orou pela minha vida, eu nunca mais fumei. Todos os vícios que eu tinha na minha vida desapareceram, irmão, tudo. É como se o cigarro nunca tivesse feito parte da minha vida. Foi a primeira experiência que tive, foi uma coisa maravilhosa. Bom, mas deixa eu voltar aqui para o dia da minha transformação. Aí eu aceitei Jesus. Quando terminou o culto, eu falei para a Jéssica assim, filha, o que eu vou dizer para sua mãe agora? Eu disse para sua mãe que eu vinha na igreja para bagunçar, para tirar você da igreja, para fazer você passar vergonha, para bater no pastor, e não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi que eu me transformei. Aí a Jéssica virou para mim e falou, papai, vamos orando, que Deus vai dar uma estratégia para o que a gente deve dizer para a mamãe. Eu falei, tá bem, filho, então vamos para cá.
Chegamos em casa, minha esposa estava com algumas amigas dela sentada na sala, e eu sentei no sofá e não disse nada. Aí de repente minha esposa olhou para mim e disse assim: "E aí, meu bem, foi na igreja?" Eu falei: "Fui." Ela falou: "Me conta, como é que foi?" Eu falei: "Foi legal." Ela: "Como assim foi legal? Você não foi para tirar sua filha de lá?" Eu falei: "Fui." "E aí?" Eu falei: "Aí que eu fiquei." Ela: "Como você ficou?" Eu falei: "Eu aceitei esse Jesus. Você não imagina como eu estou bem, como eu estou transformado, como..." Ele falou: "Que isso? Você, não é possível, sabe? Você, que isso? Não acredito que tenha acontecido isso. O pessoal também fez lavagem cerebral em você também? Quando já se viu você querer abandonar tudo para seguir a Jesus?" Eu e a Jéssica, nós oramos muito para que minha esposa e meus outros filhos fossem alcançados também por Jesus, né? Até que um dia, de tanta gente insistir, de orar, de clamar mesmo ao Senhor, a minha esposa e meu filho foram para a igreja para conhecer. E a partir desse dia também todos foram libertos, transformados. E hoje eu digo para os irmãos, com a maior felicidade, que eu e minha casa nós servimos ao Senhor. Antigamente eu ouvia falar de Jesus, só ouvia falar. Hoje eu conheço de andar com Ele. Então eu fico muito feliz. Irmão, desde que eu saí do grupo musical, o Senhor tem nos abençoado. Não tem faltado nada em nossas vidas. Porque quando você tem, infelizmente, quando você passa dos 40 anos, é muito difícil você arrumar um emprego, sabe? É muito difícil, principalmente aqui no Brasil. E o que tem acontecido, os milagres que têm acontecido em minha vida, em nossa vida, sabe? Na minha casa, você vê que tem a mão de Deus, né? E um versículo que eu achei muito importante também, no começo da minha conversão, está em Salmo 37:5, que diz o seguinte: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará." E o que tem acontecido em nossas vidas, irmãos, é só milagre. Não pensa que é fácil não, irmão. Ser evangélico é muito difícil. Mas o que importa não são os bens materiais, sim a salvação eterna. Olha, os milagres que têm acontecido em nossas vidas, em outras oportunidades eu estarei relatando aos irmãos. E nesse momento eu gostaria de deixar uma pequena pregação para os irmãos, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz o seguinte: "No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Então eu queria falar um pouco para vocês sobre esse tema sem forma e vazio. A Bíblia nos mostra, irmãos, no princípio criacional, Deus vendo a terra sem forma, vazia, sem nada. A terra não tinha um aspecto, não tinha um perfil, mas o Criador onipotente disse: "Haja luz", e a luz foi feita. Muitas pessoas dizem por aí que o mundo foi feito do nada. Isso está errado. O mundo não foi feito do nada. O mundo foi feito de um material chamado palavra. Para tudo que Deus criou, Ele pronunciou. Então descobrimos aqui que tudo que Deus faz, Ele anuncia, Ele fala, Ele diz e faz valer a sua palavra. A sua palavra cria realidade. O que é impossível aos olhos dos homens, se Deus falou que vai te dar, pode esperar. A vitória é certa, irmão. Não há o que duvidar. Deus é um Deus de palavra. Mas quantas vezes na vida nós somos surpreendidos pelo inesperado, e a surpresa da vida, ela vem sim, às vezes abalar a nossa fé. Nós chegamos às vezes a pensar que tudo que Deus nos prometeu não passa de ilusão. Quantas vezes no meio da luta chegamos a pensar assim: Deus nos abandonou, não é possível, Deus não vai com a nossa cara, Ele esqueceu de nós, não é verdade? A nossa limitação humana, irmãos, ela nos faz pensar que o nosso Criador esqueceu de nós. Isso está muito longe, mas isso não é verdade. É nesse exato momento que o Senhor Jesus está bem ao nosso lado. Mas mesmo assim, irmãos, nós achamos indignos de passar pelo que passamos, visto que somos cristãos. E a revolta contra Deus encontra espaço em nosso coração, porque às vezes nós pensamos da seguinte forma: que nós não precisamos passar por nenhuma aflição, porque nós somos crentes. Irmãos, eu vou dizer para vocês, isso é seta do inimigo, viu, irmão?
Eu vou contar uma história para vocês, irmãos. Essa história eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Você sabe por que um coqueiro é tão difícil de ser arrancado do chão, irmãos? É porque é o seguinte: as suas raízes, elas entranham tanto a terra, mas tanto, que os funcionários da prefeitura, quando tem que tirá-la, eles têm que serrar as raízes. Não é fácil. O coqueiro, irmãos, quanto mais vento ele sofre, mais as suas raízes se enfiam terra dentro. Se ele não sofresse nenhum vento, seria derrubado facilmente, irmãos. Nós, cristãos, nós somos como um coqueiro. Os ventos em sua vida servem para enraizá-lo cada dia mais na rocha eterna que é Cristo. O Senhor, Ele não tira você do vento, mas Ele passa junto com você. Você pode se sentir sozinho, mas não está e nunca estará. Irmãos, eu não sei de que maneira você se encontra hoje. Não sei se você está bem, se você está sem forma, vazio, ou se encontra em trevas por algum motivo da sua vida. Mas eu posso te dizer uma coisa com toda certeza: o Espírito de Deus está se movendo sobre a sua vida, sobre o seu ser. E Ele quer te encher. Ele quer te encher aí agora, se você der lugar. Você crê nisso? Irmãos, é somente crer. Ele quer te dar forma, Ele quer te dar luz, Ele quer preencher o seu vazio. E esse vazio que é do tamanho dele, e por isso só Ele pode preencher. O homem não pode preencher esse vazio, o mundo não pode, o dinheiro não pode, os amigos também não podem, mas somente Deus pode preencher. Ainda que muitos te julguem pela tua aparência, saiba que Deus não vê você como órfão. Eu vou deixar um versículo para os irmãos aqui, que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos, que através desse testemunho muitos possam conhecer Jesus, não só de ouvir falar com Ele, mas de andar com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar poderosamente. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.